Olá, muito bom dia para você que está nos acompanhando aqui nesse devocional diário. Hoje nós vamos estudar Atos capítulo 5, verso 27, e o texto diz assim: Tendo levado os apóstolos, apresentaram-no ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina e agora querem nos tornar culpados do sangue desse homem? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Pai, fala conosco, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse texto nos ensina alguns princípios poderosos, algumas chaves interessantes, e a primeira é: a autoridade humana tem limite. O sinédrio nessa época tinha muito poder, tinha muita autoridade, mas com a postura de Pedro a gente percebe que há um limite para a autoridade humana. E o limite é desde que ela não ultrapasse a vontade de Deus, desde que ela não vá contra os princípios e os valores do reino de Deus. Então eu quero trazer essa instrução para você. Nós devemos sim ser obediente às leis, nós devemos sim obedecer às regras desse mundo, mas desde que esses princípios e essas regras não confrontem a nossa fé e não vá contra aquilo que nós acreditamos que está na palavra de Deus. A segunda coisa que eu aprendo é que é impossível esconder o evangelho. Olha o que eles dizem: vocês encheram Jerusalém com essa notícia, vocês encheram Jerusalém com a pregação do evangelho. Essa é a reclamação mais maravilhosa que eles fizeram, porque eles confirmaram que o evangelho não se pode prender. Ao longo de toda a história da humanidade, tentaram destruir as escrituras, queimar as escrituras, anular o evangelho, mas ninguém nunca conseguiu impedir o evangelho de avançar. Pelo contrário, quanto maior é a perseguição, mais rápido o evangelho se espalha. Terceira coisa que eu aprendo: obedecer a Deus tem um custo. E aqui Pedro, ele não é arrogante, ele não é estúpido, mas ele é claro, e ao ser claro, ele assume sim as consequências daquilo que pode acontecer. Ele já foi preso algumas vezes, ele já teve que prestar relatório algumas vezes. Obedecer a Deus tem um custo, e eu quero perguntar se você está disposto a pagar esse custo. Se você está disposto a sacrificar algumas coisas para obedecer a Deus. A quarta coisa que eu aprendo aqui é que a convicção, ela vence todo e qualquer tipo de intimidação. Pedro, ele está convicto do que ele tem que fazer e por isso ele não se amedronta. Pedro, ele tem convicção do que ele tem que fazer, por isso no momento da pressão ele não vacila. Eu e você muitas vezes vacilamos porque não temos convicção, porque não decidimos primeiro. Então eu quero te aconselhar a decidir, a ter convicção, a realmente acreditar e inclusive se preparar para o que pode acontecer. Você pode perder o emprego, você pode ser perseguido na sua faculdade, você pode ser humilhado no meio da sua família, as pessoas podem zombar de você pelo seu compromisso com o Senhor. Agora, quando tudo isso acontecer, você já sabe o que você vai fazer, porque se você não parar para pensar nisso antes, na hora você vai vacilar, na hora você vai falar o que não deve falar, vai reagir de modo equivocado. Agora, se você se prepara com antecedência, o seu organismo, a sua mente, o seu coração já se ajusta e na hora H você sabe o que falar, o que fazer, você não retrocede, você não é infiel a Deus, você não desonra o nome de Deus. Então na hora que a sua fé for colocada em xeque, na hora que o seu compromisso com o Senhor for questionado, na hora que as pessoas tentarem fazer você desanimar e retroceder, como é que você vai agir? Como é que você vai lidar? Se prepare para esse momento. Identifique hoje na sua vida quais são as áreas da sua vida que você tem silenciado para agradar as pessoas e não a Deus. Identifique na sua vida tudo o que você tem feito para ter a aprovação das pessoas e não ter a aprovação de Deus. Reafirme para você quais são os seus compromissos, os seus princípios, os seus valores. Reafirme para você e diante de Deus qual é o compromisso que você tem ministerial e diga sim para Deus
mesmo quando você for perseguido. Diga sim para Deus mesmo quando as pessoas zombarem de você. Diga sim para Deus mesmo diante da pressão. A grande questão da nossa vida cristã não é se haverá pressão ou não. Haverá pressão. A grande questão é se você está preparado para ser pressionado. A grande questão é se você está preparado para ser esmagado e não negar a sua fé. A grande questão é se você está preparado para ser perseguido, humilhado e ainda assim permanecer fiel. Eu quero orar para que Deus nos prepare, nos forje, para que a gente permaneça firme, ainda que diante da pressão. Pai, nos ajuda. Tua palavra diz que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. E hoje, Pai, no Brasil nós lidamos ainda com uma pressão pequena, uma perseguição pequena, que a gente sabe que ela vai aumentar. Mas nos ajuda a ser fiel hoje dentro da nossa casa, quando as pessoas zombam da nossa fé, quando as pessoas tentam nos impedir de cultuar, quando as pessoas tentam nos impedir de servir ao Senhor. Nos ajude a ser fiel hoje dentro de casa, diante da nossa própria família e amigos próximos que zombam da nossa fé, que zombam do nosso compromisso. Nos ajude, Pai, a não retroceder, a não negociar os nossos compromissos. Nos ajude a ser fiel no pouco, para que no dia da perseguição, no dia da angústia, no dia da pressão, que nós sejamos fiéis também ao Senhor, Pai. Nos ajude a glorificar o Senhor mesmo diante do sofrimento, nos ajude a honrar o seu nome mesmo diante da prisão, nos ajude, Pai, a permanecermos fiéis até o fim, nos fortaleça e nos prepare para isso. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus, amém. Hoje, meus queridos, eu gostaria de orar por vocês. Então, se você tem algum pedido de oração, escreva aqui nos comentários e eu vou orar por cada um de vocês de uma maneira muito específica. Então deixa aqui nos comentários seu motivo de oração para a gente como igreja orar por você, combinado? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também de compartilhar no seu grupo de WhatsApp esse devocional. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.